A palavra diz que desde a eternidade o Senhor imolou o Cordeiro por causa dos nossos erros. Então foi só ali naquela hora da história que Jesus foi crucificado pelos nossos erros? Não, foi providenciado na eternidade. O erro faz parte, mas se o erro faz parte, mais do que o erro, a redenção faz parte do Evangelho. Então, se eu e você erramos, o que a gente precisa saber, existe um Deus que está disposto a zerar o jogo. Há um Deus de recomeços, há um Deus que conta com o nosso erro, mas também conta com um arrependimento para recomeço. O nosso Deus é especialista em recomeços, o nosso Deus é especialista em fazer novas histórias que para o mundo poderiam ser histórias fracassadas, mas que na mão dele viram histórias poderosas, histórias que vão ser usadas para mudar vida. Onde mais você errou, mais você vai ser usado para que vidas que estão no mesmo erro que você cometeu sejam salvas, transformadas e virem testemunhos. Há algo que o inferno ele não consegue copiar. O inferno consegue copiar poder. Vamos lá, vamos voltar na história de Moisés. Quando ele começa a enfrentar Faraó ali com as pragas do Egito e tudo mais, tem algumas pragas que começam a ser repetidas. Então vai lá, faz virar o cajado uma serpente, daí faz lá outras serpentes também, só que a serpente que Deus criou ali vai lá e engole as duas serpentes. Maravilhoso, só que ali teve uma imitação. Vai lá, transforma o mar ali, o rio, em sangue, que também é imitado. Satanás tem poder, e a gente não pode esquecer isso. A gente acha que Satanás é um leão banguela, porque a palavra diz que existe o leão de Judá, Jesus é esse leão, mas a palavra também diz que Satanás é um leão que nos rodeia, bramindo, pronto para nos engolir. Então tem dois leões aí. Satanás ama imitar o que Deus faz, mas porém, todavia, entretanto, Satanás não é um leão sem dente. A palavra diz aí, como eu disse, que ele quer nos engolir, e se você vacilar, ele vai te engolir. Satanás copia também o que Deus fez ali já no céu, na eternidade. Jesus é a estrela da manhã, Jesus é a alva, que é o nome da nossa igreja. Mas ali em Isaías vai falar que Satanás se julgava ser a estrela da manhã também, julgava ser a alva. Então ele tenta imitar Jesus em todas as coisas, mas o que ele não consegue imitar? O arrependimento. O arrependimento é uma força central no meio do Evangelho. Se eu e você não nos arrependermos, se a gente não tiver um coração contrito, quebrantado, pronto para se arrepender, nós não seremos arrebatados, como a gente estava cantando aqui. O arrependimento é a chave para uma vida com Jesus. O arrependimento, ele é o idioma dos corações segundo a Deus. Davi foi um cara que errou pra caramba, errou feio. Se a gente for falar aqui explicitamente, Davi foi um adúltero homicida. É ou não é? Mas então por que um adúltero homicida pode ser chamado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus? Porque o coração de Deus é esse. É um coração que se arrepende, é um coração moldável, é um coração ensinável, como era o de Davi. Eu abri esse culto aqui lendo o Salmo 51, que é logo depois que Davi faz todas essas coisas, ele se arrepende ferozmente, e a única coisa que ele pede é: Senhor, só não retira de mim o teu espírito. Pode tirar de mim o reinado, pode tirar de mim a autoridade, pode tirar de mim tudo, menos o teu espírito. E é esse coração que o Senhor busca nessa manhã. O mundo vai cancelar a gente, nós somos seres humanos que amam cancelar o próximo, é gostoso, somos canceladores, mas o nosso Deus é um Deus que não cancela, o nosso Deus é um Deus que não coloca X nas costas de ninguém, muito pelo contrário, ele adora pegar o cancelado para transformar em um herói. Vamos ler ali Hebreus 11, de 4 a 10, 4 a
40, coisa pra caramba, mas é rápido. Essa é uma das passagens que eu mais gosto, é ali o memorial dos heróis da fé. Vamos ler junto e vocês vão entender toda a base aqui do que eu vou falar. Põe na tela este aqui, deixa eu sair da frente, é o 4:1. Não, é Hebreus 11, 4. Boa. Vamos lá, vamos junto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua translação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro de justiça que vem da fé. Os patriarcas, essa parte aqui. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram à pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Moisés, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram
que as crianças porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usurpar prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava outro galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, mas ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e, derramando do sangue para que o exterminador não tocasse no primogênito dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tendo os egípcios foram tragados por todo o mar. Os israelitas em Canaã, e é aqui que está a nossa mensagem de hoje. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, e depois de rodeadas por 7 dias, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espiãos. E o que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jetefé, de Davi, de Samuel e dos profetas. Até aqui tá bom. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te entregar cada palavra que sair desse altar, Pai. Que nós possamos ser edificados a cada minuto dessa pregação. Que o Senhor se estabeleça entre nós, que o Senhor transforme os nossos corações, que aquilo que nós estamos errando, Senhor, haja o esclarecimento e haja o arrependimento, para que, Senhor, como os heróis da fé que foram lidos aqui, Pai, nós possamos marcar a história junto com o Senhor nessa terra. Que através, Senhor, dos nossos erros e arrependimentos, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser transformadas para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Nessa pregação aqui a gente vai falar de uma mulher que é pouco falada na Bíblia, mas se a gente for ver aqui, ela é uma das que teve a maior redenção de todos. Quem ia esperar que uma prostituta fosse ser da linhagem de Jesus? Uma prostituta. Jesus vem da linhagem de uma prostituta. Isso escandalizaria o mundo. Aliás, todo aquele que olha um crente, a primeira coisa que pensa é: este cara não pode errar, esse cara é santinho, isso e aquilo. E o que eles precisam entender é que eles estão extremamente errados. O que define um crente não é o quanto ele erra ou não. O que define um crente é o arrependimento e a fé. Como eu falei no começo, nós iremos errar. Aquele que diz que não erra, aquele que diz que não peca, já está pecando. Não existe um sequer que não pecou. E ali no cenário dessa palavra, a gente vai ter aqui Jericó, que era uma cidade murada, uma cidade fechada, e ela estava ali afundada em orgulho e idolatria. E essa mesma Raabe fazia parte disso. Raabe era uma dessas prostitutas da cidade, a casinha ali da luz vermelha. Era ela que estava lá. Qualquer um que olhasse para aquela casa falaria: ali não vai acontecer nada. Mas ali aconteceu uma das coisas mais poderosas da história da Bíblia: a redenção. Dentro dela tinha uma mulher com uma alma aberta, mesmo que vivendo o oposto da santidade. E aqui começa o que Jesus quer ensinar a gente nessa manhã. A santidade é maravilhosa e a gente precisa viver ela. O nosso coração ele vai sempre apontar e os nossos olhos vão sempre olhar para pessoas que vivem essa santidade. E essas são as pessoas que a gente vai querer estar perto, porque a gente pode falar que uma brasa esquenta a outra, e se eu estou cheio de erro, eu vou querer andar com uma pessoa que está em santidade, e está certo. Fique perto de pessoas que estão em santidade e aqueçam como brasa um ao outro e criem um fogo. Mas
Os nossos olhos nessa manhã precisam começar a olhar para aquelas pessoas que Jesus não virou os olhos, para aquelas pessoas que Jesus não virou o rosto, mas que Jesus amou. Enquanto a sociedade colocou um X em Raabe, Jesus amou. Deus amou. Então, onde que os nossos olhos e os nossos corações estão hoje? A gente vem para a igreja achando que daqui vai sair mudanças para toda uma sociedade. E aqui elas começam também. Mas onde superabundou o pecado, vai hiperabundar a graça. Você pode olhar para uma parte da sua vida que não te agrada e com certeza não agradava a Deus, e começar a olhar apenas para a parte boa da sua vida, esquecer o resto. Mas é desse resto, desses erros, que Jesus quer usar o material para você poder ganhar vidas. Então cada parte da nossa vida importa. A parte do erro da vida de Raabe está sendo usada aqui poderosamente. Mas voltando, o nome dela era Raabe. O mundo chamava ela de prostituta, mas Deus chamava ela de linha da promessa. A linha vermelha da promessa. A linha vermelha escarlate como o sangue que foi derramado na cruz. E o que eu quero dizer é que não importa a situação que a gente esteja, ou não importa o que a gente passou, o Senhor, Ele nos encontra onde a gente está. Se você está na santidade, o Senhor vai te encontrar ali. Se você já está nessa galeria da fé que eu li, glória a Deus. Agora, se você está no erro e você tem um coração disposto a encontrar o que é certo, pode ter certeza que Jesus vai te encontrar ali. Existia um homem, mudando de história para depois voltar, existia um homem que estava há 38 anos ali num poço, no tanque de Betesda. Esse homem tinha uma fé de que ao agitar das águas, porque eles acreditavam que uma vez no ano um anjo descia do céu, agitava as águas e aquele que fosse o primeiro a entrar nessa água era curado. E aquele paralítico ali estava há 38 anos, ele não conseguia sair do lugar, mas existia uma fé nele. Aquele tanque ali era o tanque de Serátops. Muita gente acha que esse tanque era um lugar de Deus e tudo mais, que vinha o anjo de Deus, mas não, era um lugar pagão. E se você for lá para Israel, você vai ouvir essa história aí, super real. Mas, apesar dele estar procurando outras coisas, existia uma fé dentro dele. E onde tem fé, Jesus vai caminhar em direção. Não importa aonde esse coração está apontando. Se esse coração está disposto a arrependimento, se esse coração está disposto a melhorar, se esse coração está disposto a viver pela fé, ali há uma isca para que Jesus seja atraído dos céus e haja um encontro. Então Jesus encontra esse cara e fala: meu irmão, quem que você quer? É obviamente que eu quero ser curado, mas eu estou aqui há 38 anos e não consigo pular ali na água. Eu vejo as pessoas teoricamente sendo curadas, eu não consigo. Então, você quer ser curado? Eu achei fé em você, vem aqui, pega o seu leito, levanta e anda. E esse cara vira uma testemunha. Ele estava vivendo do erro, ele estava vivendo no pecado, ele estava ali na idolatria, mas foi achado fé, depois foi achado arrependimento e ali ele virou uma testemunha. A mesma coisa Raabe. A palavra ela não fala aqui do panorama antes de Raabe, se ela era uma mulher de fé, se ela queria se endireitar, mas no meio dessa história aqui ela tem a oportunidade e abraça. Vamos lá, Josué 2, 1 a 4. Põe na tela. Josué, não João. Eu vou lendo. Disse Tim e enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram
na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e repousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Eles foram encontrados na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se hospedaram, aonde pessoas em santidade se esconderiam num prostíbulo. Essa seria a nossa primeira mentalidade, mas a Bíblia já está nos mostrando aqui que não é bem assim. O Senhor usa até um lugar sujo como um prostíbulo para criar milagres. O Senhor usa um lugar sujo como um prostíbulo para fazer um milagre para uma terra inteira. Deus, ele não mandou os espias à tenda de um sacerdote. Qualquer crente pensaria isso: não, vamos lá, tem uns caras legais ali, vamos esconder eles nesses lugares, talvez como na história ali de Ló. Poxa, os anjos foram se esconder ali na casa de Ló, mas é diferente Ló e é diferente Raabe. Raabe era pecadora, Ló andava com Abraão, estava meio zoado, mas andava. Aqui não. Eles podiam ter ido na casa do sacerdote, mas era uma mulher desprezada, e eles se esconderam ali, atrás da muralha. Isso por quê? Porque a graça sempre sobe onde a religião não entra. Aprende isso. A graça sempre entra onde a religião não entra. Corações religiosos, eles são muito mais perigosos do que corações errados. O que Deus procura, como eu disse, um coração que se dobra diante dele, um coração humilde, um coração quebrantado. E Deus acha ali um coração quebrantado, cheio de pecado, zero de religião. E nesse lugar esses caras se escondem. A casa de Raabe, ela era um lugar que ninguém esperaria ver um mover de Deus. Mas foi ali que o plano de salvação começou. Toda vez que a área onde você está, ela parece ser uma área de vergonha. Toda vez que a área onde você está parece ser uma área de pecado, toda vez que a área que você está parece ser uma área de deserto, onde Deus não vai fazer nada, ali é onde Ele escolhe fazer o maior milagre. Eu e você não fomos achados em santidade, nós fomos achados em pecado. Foi ali onde Jesus nos encontrou, e cada vez mais você pode observar que cada um que tem um encontro de conversão com Jesus, ele não chega perfeito, ele chega arrebentado, quebrantado. É nos nossos erros, na nossa escuridão, nos nossos pecados, onde Jesus quer entrar e colocar a luz dele, para que nós sejamos vistos como memorial. Jesus não busca pessoas perfeitas, Jesus busca pessoas que queiram melhorar. Estou errado? Tem alguém que era perfeito aqui antes de conhecer Jesus? Tem alguém aqui que é perfeito depois de conhecer Jesus? Se você olhar para pessoas que conhecem Jesus e achar que elas são perfeitas, você vai se desviar. Porque sim, nós erramos muito. Se você olhar para mim aqui em cima desse altar e falar: poxa, ele é todo certinho. Cara, eu sou o pior entre todos. Eu sou o que mais erra. Mas talvez eu, como você, esteja procurando melhorar e encontrar Jesus mais e mais e mais. E à medida que nós procuramos encontrar Ele e nos arrependemos, um Jesus forte e maduro vai ser identificado em nós. Mas isso isenta a gente do erro? É claro que não. Os discípulos andaram ali 3 anos com Jesus, lado a lado, viram coisas grandiosas. Jesus morre, e o que eles fazem? A primeira coisa? Começam a errar. Poxa, mas não eram os discípulos? Não eram os apóstolos? Exatamente. Mas Pedro foi um dos que mais errou. Pedro negou Jesus. E aí?
encontra ele na praia. E aí, Pedrão, qual vai ser? Voltou a pescar, né? Deixa eu te perguntar, Pedro, você errou. Mas a pergunta é, Pedro, tu me amas? Jesus, bem sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? É lógico, Jesus, eu te amo. Pedro, tu me amas mesmo? Jesus, eu não aguento mais nem falar. Eu sei que eu errei, mas eu te amo. Então tá bom. Já que você me ama, vamos lá. Apacenta minhas ovelhas. Esquece o erro. Eu tenho uma restauração para você. Eu tenho um novo começo para você. Eu tenho uma nova história. Até aqui foi tudo muito legal. Você acertou, você errou, você acertou, você errou. Eu falei que você ouviu a Deus ali. Depois eu falei que você está sendo usado por Satanás. Aí você se corrigiu, cortou a orelha de um cara. Me negou. Agora vamos lá, uma nova história. Apacenta minhas ovelhas. E a palavra diz que a primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se converteram. É isso que Jesus tem para a gente. Então, toda vez que o passado vem me confrontar, toda vez que a impossibilidade vem me confrontar, toda vez que o meu pecado que eu estou vivendo, ou que eu vivi, vem me confrontar, eu tenho um memorial para dizer, através da Bíblia, Jesus quer usar você, pecado. Jesus quer usar você, erro. Ele tem uma nova história para mim. E isso tudo que eu estou passando, o que eu passei, vai ser poderoso na mão dele. A fé, ela começa com um fio vermelho nessa história. Vamos lá, Josué 2, 9 a 11. Ele disse: bem sei que o Senhor vos deu a esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saídes do Egito, e também que os fizestes os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por conta da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima de nós, no céu e embaixo da terra. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Raabe, ela não conhecia a lei e nem o templo, mas teve revelação. Existe uma revelação pronta para cada um de nós. A gente não se move pela lei. Quando a gente conhece Jesus, a gente começa a ler Bíblia, e a gente começa a perguntar, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não é esse o caminho que Jesus tem para a gente. Não é isso, se pode ou não pode. É a revelação de Jesus que faz a gente andar. É a revelação de Jesus que nos transforma. É a revelação de Jesus que nos dá um gás para viver o Evangelho real, para parar de pecar, para transformar a vida de pessoas. Se eu tenho a revelação de Jesus, eu não vivo mais por mim mesmo. Se eu tenho a revelação de Jesus, eu entendo que o Evangelho não é sobre mim, é sobre o meu próximo. Não existe Evangelho se não for pelo meu próximo, mas isso só vem pela revelação. Como eu sempre falo aqui, a cruz é feita de 2 madeiras. Ela é feita de uma madeira entre céus e a terra, simbolizando a nossa ligação com Deus, a reconciliação com Deus, e uma horizontal, que significa o nosso ajuntamento com os filhos de Deus. Se eu não estou com os filhos de Deus, eu não tenho o Evangelho. Se eu não estou com Deus, eu também não estou no Evangelho. Isso tudo é sobre família, a família de Deus. Deus, desde a eternidade, juntou para si uma família, que somos nós. E ele já tinha, na sua presciência, pensado sobre Raabe. Enquanto toda Jericó tremeu, porque eles estavam apavorados aqui, segundo a palavra, pelos feitos que os hebreus tinham feito. Eles derrubaram exércitos que eram violentos naquela época. Eles derrubaram muralhas, eles abriram o mar.
Todos ali à volta estavam tremendo, enquanto todos tremeram. Raabe creu. Raabe creu num Deus que não quer nos condenar. Raabe creu num Deus que transforma. Raabe creu na possibilidade de ter um encontro real com Deus verdadeiro. E quando ela amarrou o fio escarlate na sua janela, ela estava ali pregando sem saber: eu creio no sangue que cobre, no sangue que livra, no sangue que recomeça. Existe um recomeço para mim e para você. Existe um recomeço saindo do nosso pecado. Existe um novo recomeço saindo dos nossos erros. Existe um recomeço quando eu estou frio com o Senhor. Existe um recomeço quando eu erro. Existe um recomeço quando eu falho. Existe um recomeço quando eu perco todo o meu dinheiro. Existe um recomeço quando eu quebro. Inclusive quando eu quebro psicologicamente. Nada é o fim. O Senhor é o nosso Deus de recomeço. Mesmo quando o mesmo Deus que passou o sangue do Cordeiro ali em Êxodo, Ele passa o fio escarlate na janela ali em Josué. Tudo sempre vai ter o sangue de Jesus para que a gente possa recomeçar. Ninguém consegue recomeçar sozinho. Tudo é pelo sangue que foi vertido na cruz. Então, se você está em erro, se você está em pecado, se você tem dúvida, clama o sangue de Jesus. É só através desse sangue que a gente consegue recomeçar. Para ela, era só uma corda vermelha que sinalizava, mas para o céu era um sinal de fé. Onde está a nossa fé nessa manhã? Há uma fé para um recomeço. Há uma fé para viver o novo do Senhor. Se você já está vivendo o novo do Senhor, algo muito bom, tenha fé de um novo recomeço maior ainda. Há uma pátria maior ainda, há uma pátria celestial maior ainda. Há um recomeço muito maior do que você imaginou. Há um recomeço para a eternidade. Há um recomeço para essa terra. Há um recomeço para o seu passado. Há um recomeço para pessoas que você vai encontrar na rua. O Senhor é o Deus de recomeço. Você é um cidadão de uma pátria de recomeços. Então recomeça. E se você conhece pessoas que estão no erro, começa a trazer esse recomeço para elas. A salvação vem através do recomeço. A salvação vem através do arrependimento. A salvação vem através desse sangue, do cordão escarlate. Anda com cordãozinhos. Isso é uma ilustração. Não ande com cordãozinhos. Ande com cordãozinhos vermelhos no bolso. Porque você vai encontrar prostitutas Raabe na rua. Você vai encontrar prostitutas Raabe no trabalho. Você vai encontrar prostitutas Raabe na sua família. E tudo que elas precisam é de um cordãozinho vermelho. Você e eu temos esse cordãozinho. É o Evangelho. É a notícia do novo. É a notícia que o sangue foi vertido na cruz. Então Raabe, toma aqui um cordãozinho vermelho para você colocar na sua janela. A destruição vai passar, mas esse cordãozinho vermelho vai te salvar e vai escrever uma nova história. Raabe, a sua fé foi achada no meio de destruição. Então vamos Raabe. Para cada problema na minha e na sua vida, Raabe. Para cada problema na minha e na sua vida e na do meu familiar, Raabe. Para cada problema no meu trabalho, Raabe. Restauração, esse é o nome que vem depois do acerto do erro. Depois do revogar de sentenças, há restauração através desse fiozinho vermelho, há restauração e salvação através do sangue de Jesus. Vamos Raabe, vamos mudar. Deus tem um recomeço para nós. Eu preciso estar no erro para recomeçar? Não. Cada dia é um recomeço. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e elas são a razão de não sermos destruídos. Opa! Para quem que está sendo falada essa palavra? São para os pecadores? Não, são para os sacerdotes. Então, peraí, os sacerdotes, se não houvessem as misericórdias do Senhor, seriam destruídos? Sim, eu e você a cada dia, se não houvesse a misericórdia do Senhor, seríamos destruídos, a gente acordaria sem respirar. Nós somos pecadores, desculpa, salvos e redimidos.
Só que estamos errando todos os dias. Então, a cada manhã, Senhor, me perdoa, olha o meu coração arrependido, fiozinho vermelho, vamos! E as misericórdias, elas se renovam. E se renovam a cada manhã, para mim, para você, para o ímpio. Qual que é a minha diferença para o ímpio? Qual que é a minha diferença para um ateu? Qual a diferença para a prostituta, para alguém que vive no pecado? Sabe qual é? Uma oração. Sabe qual é o entendimento que eu e você precisamos ter sobre esse povo? É que a prostituta, é que o ladrão, é que o cara ali do complexo do alemão, tudo bem, ele vai ter um encontro com Deus, talvez abreviado, está tudo certo, né? Mas que cada um deles são filhos, eles foram criados na eternidade como filhos. Então o meu e o seu coração precisa ser um coração de falar: você é meu irmão, vem aqui. É uma oração que separa a gente, é uma oração que separa o meu pecado da sua santidade, é uma oração que separa a sua santidade do meu pecado. Então vamos, vem aqui, deixa eu te explicar o fiozinho vermelho que nos salva. Mateus 1, 5, 6 diz: Salmão gerou Raabe e Boaz, este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de que foram a mulher de Urias. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, pai de Davi. Deus, ele não apenas salvou Raabe. Deus tem muito mais do que a salvação para a gente. A salvação é tudo que a gente precisa e busca. Só que o nosso Deus não é um Deus ilimitado. Ele tem mais. Ele tem muito mais. Se eu estou queimando pelo Senhor, Ele tem mais. Se eu estou me acertando com o Senhor, Ele tem mais. Se eu já estou vivendo uma explosão com o Senhor, Ele tem maior ainda. O Senhor tem uma eternidade para nós. A gente não consegue entender a eternidade, mas é um caminho de glória em glória, e essa glória é a eternidade, e a eternidade tem mais glórias, mais glória, e Deus é um Deus de glória infinita. O Senhor é como um oceano, onde cada vez mais você vai mergulhando, 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 e esse oceano não tem fim. E a cada mergulho que você faz, você encontra um tesouro novo e uma glória nova, e o Senhor vai acrescentando mais. Não tem um ser humano sequer que já chegou em toda a sabedoria do Senhor. Nem Salomão, em toda a sua sabedoria, conheceu a Deus por inteiro. Nem os maiores profetas, esses caras aqui que eu li no Hall da Fé, conheceram a Deus por inteiro. Então, a cada passo que eu dou e me acerto com Deus, Ele tem mais para me entregar. Ele não é um Deus monótono. Esse nosso Deus não é o Deus que vai nos salvar para uma eternidade, sentado na nuvenzinha, tocando harpa, e ficar lá adorando pela eternidade, cantando uma música chata, e os querubins gordinhos, tudo mais. Não é esse Deus. O nosso Deus é um Deus criativo, que conhece o modo que Ele nos fez. Então, nunca, por toda essa eternidade, a gente vai chegar no conhecimento perfeito dEle. Ele sempre vai agregar na nossa vida coisas novas. Nunca vai haver um tédio. Não, Ele é um Deus de coisas novas. A mulher rejeitada, ela virou tataravó do rei Davi. Uma prostituta virou tataravó do rei Davi. A prostituta virou parte da linhagem do Salvador. Deus não escolhe e Deus não esconde o passado de ninguém. Ele redime. O meu passado pode ser péssimo, mas Deus redimiu. O seu passado pode ser péssimo, mas Deus já esqueceu dele. O meu passado pode ser horroroso. Pode ter havido sangue, pode ter havido morte, pode ter havido prostituição, mas tudo isso são feridas que se tornam cicatrizes, que se tornam bálsamo para o meu próximo. Não existe um ser humano sequer que não tenha salvação. De novo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se o passado te acusa, lembra, o sangue fala mais alto. Sabe aquela música lá na cruz, meu passado, minhas dores, transgressões? É sobre isso.
seu passado horroroso, lá na cruz, meu irmão, Deus te olha pela justiça da cruz, não te olha pelo que você fez ou faz. Não olha o próximo pelo que ele faz ou fez. Ele olha as possibilidades de salvação. Essa frase. Ele olha as possibilidades de salvação. Ele olha o quanto o que era maldição pode se tornar bênção. Então toda vez que Satanás vier te acusar, pensa no sangue, pensa nesse fio vermelho. Deus, ele não reescreve histórias apagando o que foi feito. Então para de esconder a sua história. O que quer que você tenha feito é um testemunho. Para de zerar o jogo, não é para zerar. Você não é mais esse, mas a sua história faz parte de tudo isso. Então traz de volta, para isso se tornar uma ferramenta na mão de Jesus. Olha como é poderoso poder falar que a genealogia de Jesus tem uma prostituta. Isso serve para quê? Para falar que qualquer um pode. O Evangelho, ele é inclusivo, ele é muito inclusivo. Não do jeito que o mundo diz hoje, negativo. Você chega do jeito que você está e ele te transforma para o jeito que ele quer. Ele te transforma para o jeito que ele precisa. Eu e você estamos prontos? A gente está no processo. E cada dia, eu e você temos que pendurar esse fio vermelho na janela. Para que dentro de nós, Jesus vai montando uma história, até que seja como Raabe, a prostituta que gerou Jesus. Pode fechar os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Talvez você ache que essa palavra não foi para você. Talvez você ache que é muito pesado. Não, eu não sou como Raabe. Prostituição é muito pesado. Pessoas diriam que não existe pecadinho, pecadão. A Bíblia diria sim, existe pecadinho, pecadão. Mas não importa se o seu é pecadinho ou pecadão. Existe uma transformação. Existe uma redenção. E para tudo isso precisa haver um arrependimento. E essa mesma palavra que não te condena, essa mesma palavra que diz que você pode ser um instrumento usado nas mãos do Senhor, é a mesma palavra que diz que sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Então, Deus tem processos para nós. Deus tem processos para nós como igreja, para que erros sejam apagados e um futuro lindo seja construído. Deus tem processos de arrependimento para nós, para que haja salvação. Deus tem processos de arrependimento para nós, para que a gente possa ser encontrado como um coração segundo o coração de Deus. E como que eu me arrependo, inclusive dos erros que para mim já são erros normais e que eu não consigo mais me arrepender deles. Essa palavra também diz que eu e você não conseguimos nos arrepender, a gente não sabe fazer isso, mas que através do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus nos traz o arrependimento. Ele nos convence da justiça, Ele nos convence do juízo, Ele nos convence do pecado. Então, clama ao Senhor por mais desse Espírito. Espírito do vivo Deus, nessa manhã, vem nos trazer arrependimento. Vem nos trazer arrependimento daqueles pecados, Senhor, que nem mesmo nós sabemos que temos, Pai. Rakatarabastoriananai. Nós não sabemos nos arrepender, Senhor, mas o Senhor é especialista em nos transformar. E tendo nos arrependido, Senhor, apenas uma gota do Teu sangue, apenas uma gota do Teu sangue é o que nos basta. Robacantarabastos.
Esse fio ainda está na janela. Raabe, ela viveu para ver o impossível. As muralhas caíram, mas a casa dela permaneceu de pé, porque o que é firmado pela fé fica de pé quando tudo cai. Hoje Deus está pedindo mesmo: amarra o fio vermelho de novo, volta a crer de novo, porque eu tenho um recomeço para você. Amarra o fio na janela de novo, porque as muralhas vão cair, mas a sua casa ela vai ser firmada pela fé. Amarra o fio de novo, porque esse recomeço é o começo de uma nova história poderosa no Senhor. Amarra o fio de novo, porque há uma história ainda não vivida. Há uma história com o Senhor de redenção, há uma história com o Senhor de cura, de libertação. O Senhor quer nos ver voando nessa temporada. Basta amarrar esse fio, só que não é mais na janela, é no meu e no seu coração. Amarra esse fio para nunca mais esquecer do que lá na cruz foi feito pelo filho de Davi. Esse filho de Davi, filho de Raabe, o filho de Davi. Eu preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra a corrente, cura minha ferida, o Cristo já foi dado na cruz. Filho de Davi, o filho de Davi, preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra a corrente, cura minha ferida, o Cristo já foi dado na cruz. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que toda acusação do inferno, toda acusação de Satanás, todas as mentiras que ele tem nos falado no ouvido, caiam por terra nessa manhã. Que em nome de Jesus, toda condenação, todo X nas costas, toda impossibilidade seja transformada, que haja uma redenção na vida de cada um aqui dessa igreja, Pai. Que nós sejamos encontrados como aqueles que se arrependem e são transformados por esse sangue, são transformados por esse fio. Eu declaro no nome de Jesus, fios escarlates nos nossos corações, como memorial de que o nosso Senhor, o Filho de Davi, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele traz redenção. Não importa o passado, não importa o presente, o que importa é Cristo estabelecido entre nós, Cristo estabelecido entre nós. Racatarabastoriananas. Senhor, Senhor, nos enche do Teu Espírito, nos enche do Teu Espírito, para que nós possamos avançar, para que as muralhas caiam, o impossível caia. Recatarabassos, ebacantaries. Toca no Senhor. Ser trocado por Ti, Senhor, é o nosso maior prazer. Nos toca, Senhor, nessa manhã. Traz à nossa mente tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos nos arrepender. Traz aquilo que os nossos corações não veem, Senhor, mas que o Teu Espírito nessa manhã começa a apontar. Recatarás, não por acusação, Senhor, mas para que nós possamos ser transformados. Rebacatarabassos. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra ver.
sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, casa comigo, casa comigo, Jesus. Labacada, labaranga, labastou. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Levanta sua mão. Repete comigo. Senhor, eu penduro o fio da fé na janela da minha alma. O teu sangue cobre o meu passado, cura meu presente e constrói meu futuro. Eu creio no recomeço que vem de ti, em nome de Jesus. Independente do que você fez, independente do que você faz, o Senhor tem recomeço nessa manhã. Independente do que eu fiz, independente do que a banda fez, o Senhor tem recomeço. Recomece com o Senhor nessa manhã. Se você está em falta com Ele, tudo isso foi jogado para o mar do esquecimento nessa manhã. Há uma história linda para a gente viver junto. Que nós sejamos encontrados como Raabes, como Davis. Que nós sejamos encontrados como aquele publicano que batia no peito, no templo, e dizia: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. Mas que o Senhor se inclinou para ele, enquanto aquele fariseu que estava ali na frente do altar orava: Senhor, obrigado por não ser como aquele publicano. O Senhor virou o rosto. Que nós sejamos esse, com o coração contrito e quebrantado. E que o nosso único anseio seja: Senhor, tira tudo de mim, só não retira o Teu Espírito. Porque eu sei que através do Teu Espírito existem recomeços e tem mais. Tem mais. Tem mais. O seu passado não te condena. O seu presente não te condena. Jesus não te condena. Essa igreja não te condena. Mas na verdade, todos esses que eu falei, eles te abraçam. Porque todos nós aqui erramos no passado, continuamos errando no presente. Vamos errar no futuro. Mas nos arrependeremos juntos, para viver de glória em glória. Levanta sua mão e vamos orar junto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, que em nome de Jesus nós possamos ter uma semana poderosa na Tua presença, uma semana onde o Teu Espírito nos incomode
para que haja arrependimento, e tendo arrependimento, que nós possamos ainda nessa semana ver uma nova glória, uma nova história se formando. Em nome de Jesus, nos faz carregar nessa semana esses fios escarlates, para que aqueles que nós possamos encontrar no meio do nosso dia a dia possam ter acesso a essa mesma salvação. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela segurança que o Senhor vai nos levar para casa, e Senhor, por cada um de nossa família, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaude o Senhor, glória a Deus.